Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História. Então, vamos lá, o que a gente vai aprender na nossa aula de História do 9º ano hoje? Então, hoje a gente vai compreender o contexto e os principais acontecimentos do governo de Deodoro da Fonseca, o primeiro governo republicano do Brasil. Lembram na aula passada que a gente falou sobre quando o Brasil, se torna república, o golpe, que se tornou um golpe militar, onde os militares tomam o poder e aí o Brasil deixa de ser império em 15 de novembro de 1889. E aí o primeiro governo, nesse governo vai se instalar um governo provisório e depois Deodoro ele vai ser eleito presidente do Brasil e vai governar 9 meses. E é esse contexto histórico que a gente vai estudar na aula de hoje. Mas para introduzir a nossa aula, eu trago uma imagem sobre a bandeira. Na aula passada a gente viu a bandeira do Império e agora a gente vai ver a primeira bandeira do Brasil República. Observa a imagem. Então, observando aí essa bandeira do Brasil, você sabe a que se refere a bandeira ao lado, então já dei algumas informações, E ela representa algum país, E qual a inspiração para esta bandeira? Então, essa foi a bandeira provisória do Brasil em 15/11, no dia 19/11 de 1889, Ela se torna a primeira bandeira provisória do Brasil. E ela foi justamente, quando a gente vê essa semelhança, esse desenho, ela se inspirou justamente na bandeira dos Estados Unidos, tá? Então aí o Deodoro da Fonseca vai dizer que ela é muito semelhante à bandeira dos Estados Unidos e vai achar que o Brasil precisaria de uma identidade mais própria para o país. E aí se chegou a bandeira parecida com a bandeira que a gente tem hoje. Agora só que essa que eu trago na tela, ela só tem menos estrelas, mas a imagem dela, a forma dela, esses símbolos que é o mesmo até hoje, que é esta nossa bandeira, O lema Ordem e Progresso, que foi um lema positivista, E a bandeira nacional, ela foi instituída no decreto 4 de 19/11 de 1889. Então, manteve as cores de referência, que são as cores da bandeira desde o Brasil Império, o verde e o amarelo, a esfera, e o lema inspirado no positivismo, o amor pelo princípio, a ordem por base e o progresso por fim. As estrelas representando aí os estados. A gente viu também que alguns historiadores mostram e dizem que aquelas estrelas era como se fosse no dia lá à noite da proclamação da República, como estava a constelação naquela noite da proclamação da República. E outros que, pelo número de estrelas que a gente tem hoje, é a representação de cada estado do Brasil e o Distrito Federal. Então, a nossa aula sobre o Brasil República, quando ocorre, Então, a gente vê que o decreto número 1 de 15/11 de 1889 instituiu a República Federativa como forma de governo. Então, as províncias foram transformadas em estados, formando os Estados Unidos do Brasil. Hoje, o nosso Brasil, é República Federativa Brasileira, então nosso país. Antes o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. E a capital, foi mantida no Rio de Janeiro. Então a capital brasileira era no Rio de Janeiro, logo nesse início. Agora que é Brasília, tá? A partir de 1960 é que se torna Brasília como capital, Distrito Federal e capital do Brasil. E criado um governo provisório chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tá? E aí, nesse Brasil República, as primeiras medidas que vão ser tomadas a partir desse governo provisório quando o Brasil se torna república. Então, primeiro, o exílio da família imperial. Então, Dom Pedro e a família real teve que deixar o Brasil e voltar para Portugal.
Segunda medida, a convocação de eleições para formar uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte e escolher aí o presidente. Por quê? Por isso que se tornou um governo provisório, porque não tinha tido ainda eleições. Mas aí houve essa necessidade de se criar essa Assembleia Constituinte, tanto para criar a Constituição, né, que vai ser criada, a primeira Constituição do Brasil, República, e depois também as eleições, organizar as eleições presidenciais. Então, a substituição dos presidentes de província, tá? Pelos presidentes de Estado federativo, que depois é o que a gente chama hoje de governadores. E quarto, a separação entre a igreja e o Estado. Então vai acabar aquele regime de padroado, onde o Estado ainda intervia em alguns assuntos da igreja, autorizava ou não acontecer aqui no Brasil. Também o Estado indicava bispos para cargos. A igreja também controlava alguns documentos como o casamento, que só podia ser religioso. Então, depois dessa separação, o Estado vai executar as tarefas do Estado e a igreja só assuntos da igreja, e tornando-se aí um país laico, né, onde a religião católica não se tornará mais uma religião oficial vinculada ao Estado. Então houve essa separação. E o quinto, a concessão de nacionalidade brasileira aos estrangeiros residentes no Brasil. Por quê? Muitos portugueses que moravam aqui, foi concedido eles se naturalizar, né? Se tornarem nacionalizados, tá? Perdão, natural não, nacionalizados. Mas aí por quê? Por causa justamente assim, alguns brasileiros tinham uma aversão ali aos portugueses, principalmente porque eles eram, a maioria, os donos de comércio, dono de cortiços. Então, alguns tinham aquele sentimento de raiva, ou senão assim, de intriga, né, por causa que os portugueses não eram brasileiros. Então, houve essa lei, né, de naturalização, que eles poderiam se tornar com a nacionalidade brasileira. E aí, em 24 de 2 de 1891, foi promulgada a primeira Constituição, né? E quais foram as principais características dessa nova Constituição, que vai substituir aí a Constituição de 1824, que era a Constituição do Império, tá? E agora o Brasil República vai se ter a sua primeira Constituição em 1891. Então, nas suas principais características está o federalismo, autonomia para os estados vão deixar de ser província do antigo império e agora vão se tornar, ter mais autonomia, porque a gente é um estado federativo, né, onde cada estado vai ter sua autonomia. Vai ter o voto aberto, mas só homens com 21 anos e alfabetizados que poderiam votar. Então, nesse voto, e o voto era aberto, não era esse voto secreto que ninguém sabe o candidato que a gente votou. Então, naquela época, se tira aí, em relação ao Brasil Império, que só quem poderiam votar era homens com 21 anos e com dinheiro ou propriedade, eles tiram a ideia do dinheiro e da propriedade privada, mas colocam a questão deles serem alfabetizados. Então, como a população brasileira, mais de 90% da população, 80% da população, cerca de 90% da população não fez parte do processo eleitoral. Então, só 10% que eram homens acima de 21 anos e alfabetizados. Então, cerca de 90% da população não votava nesse período. E aí, 3 poderes, né, que a Constituição vai estabelecer: o legislativo, o executivo e o judiciário. E até hoje esse modelo da divisão dos 3 poderes ainda é atual, né, no Brasil. E aí a gente vê a primeira Constituição, a imagem, aí essa primeira imagem, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, tá? E aí a gente vê também o juramento de Deodoro da Fonseca assumindo aí a presidência, né? E no caso, o juramento pelo cumprimento dessa Constituição de 1891. Então, os 2 primeiros presidentes do Brasil foram os militares.
e governaram entre 1889 a 1894. Esse período é conhecido como República da Espada. E aí a gente vê na primeira imagem a imagem do Marechal Deodoro da Fonseca e na segunda o Marechal Floriano Peixoto. Então, por isso que República da Espada, esse período inicial do Brasil República, porque foi governado por 2 militares, todos dois eram marechal. E aí recebeu o nome da República da Espada, tá? Que vai de 1889 a 1894. A gente vê aí que nesse governo de Deodoro da Fonseca, o que é que vai acontecer? Vai ter uma crise financeira, que vai ficar conhecida como o encilhamento, tá certo? E aí a gente observa, né, para expandir o crédito e incentivar a industrialização no país, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, autorizou bancos a emitirem dinheiro para conceder empréstimos àqueles que desejassem abrir uma empresa. Então, o Rui Barbosa tem essa ideia de mandar emitir, até os bancos tinham essa autoridade de emitir, não o Banco Central como é hoje, porque ele permitiu que os bancos privados também emitissem dinheiro para facilitar o processo da industrialização do país, para aumentar a industrialização do país e aí oferecer empréstimos às pessoas que queriam investir na indústria, né, criar indústrias, tá? Então, essa política, ela vai ficar conhecida como encilhamento, por quê? Né? Porque muitos vão usar o dinheiro que pegaram emprestado para criar empresas fantasmas. Em seguida, lançavam as ações dessas falsas empresas na Bolsa de Valores, a especulação financeira. Os acionistas tinham papéis que não tinham valor real, por isso que vão ficar conhecida como encilhamento, porque é tipo aqueles cavalos de corrida, né, que se organiza assim para correr atrás dessas ações. Então, os empresários, as pessoas que diziam que iam abrir empresa, pegavam esse dinheiro emprestado nos bancos e abriam empresas fantasmas. Aí o povo, né, com essa euforia de lucrar, começa a comprar essas ações na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Mas o que é que acontece? Essas empresas são empresas fantasmas. Então, há uma crise inflacionária, né, no Brasil generalizada. Fora isso, essas empresas fantasmas, essas pessoas que vão investir na compra das ações dessas empresas, porque quando você compra uma ação de uma empresa, você está comprando parte do patrimônio dessa empresa, mas que empresa, se elas eram fantasmas? Então, houve aí uma crise financeira no país, gerada aí por essa política de Rui Barbosa, esse ministro de Deodoro da Fonseca, tá? Então, a crise, falência, a inflação, tudo isso o encilhamento vai contribuir, tá certo? Então, há as eleições de 1891. Lembra que esse período, depois do 15 do 11 de 1889, que foi o dia do Brasil República, que o Brasil se torna república em 1889, há as eleições, há aquele período transitório, né, no governo provisório, até novas eleições, uma eleição para presidente, tá? Então, essas eleições ela vai ocorrer em 1891. E aí, a primeira eleição para presidente foi indireta, então a escolha foi feita pelos deputados. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito com uma vantagem de 32 votos sobre o adversário, o cafeicultor paulista Prudente de Moraes. E o vice-presidente eleito, o Marechal Floriano Peixoto, era da chapa de oposição e venceu o almirante Eduardo Vandencook, por uma diferença de 96 votos. Então, vai vencer o Deodoro da Fonseca, porque naquela época se podia lançar a candidatura do presidente e do vice separado. Então, eram eleições distintas. Então, o Deodoro vence, mas quem vai ser o vice dele é o candidato da oposição, que é o Floriano Peixoto, tá bem? E aí a gente vê aí nessa imagem, né, em relação a essa primeira eleição presidencial do Brasil,
a gente vê aberta aí a Constituição, que foi a primeira Constituição, a de 1891, com Deodoro da Fonseca saindo, né, como presidente da urna, e o Floriano Peixoto como vice-presidente também saindo aí de dentro da urna, e ao lado aí os deputados, tá certo? E referindo aí o Congresso e a Constituição, né, a formação do primeiro presidente e vice-presidente eleito do Brasil. Então, houve uma crise em relação a esse primeiro governo, né, do Marechal Deodoro da Fonseca, provocado aí ainda pela política do encilhamento. E aí a gente vê que eleito, Deodoro enfrentou dificuldades e tinha um vice de oposição, e muitos parlamentares o responsabilizavam pelo encilhamento, principalmente os cafeicultores. Por quê? Porque além de que os cafeicultores queriam que o governo investisse na monocultura do café e não na industrialização, então eles já tinham esse ressentimento com o governo de Deodoro da Fonseca. E aí vem a política de encilhamento causando inflação, falência e a questão da desvalorização da moeda do Brasil. Então esses cafeicultores, produtores de terra e que faziam parte aí do parlamento brasileiro, né, como deputados aí dentro do governo, eles já eram uma certa oposição ao governo de Deodoro da Fonseca. Além desse grupo, né, esses parlamentares aprovaram um projeto que limitava o poder como presidente da República. Ainda aprovaram um projeto limitando o poder de Deodoro. E Deodoro reagiu de modo autoritário e manda fechar o parlamento, tá? E aí mandou fechar o Congresso em novembro de 1891. Aí a gente vê o quê? Vai ter o fim, justamente, do governo de Deodoro. Então vai se instalar uma crise política no Brasil. Então, diante disso, os militares da Marinha vão ameaçar bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renunciasse. Então esse episódio vai ficar conhecido como a primeira revolta da Armada. Por quê? A Armada era como a Marinha era conhecido naquela época. Conhecida, tá? E pressionado, Deodoro da Fonseca vai renunciar em 23 de 11 de 1891 e o presidente é ocupado, né, por seu vice, né? Quem vai ocupar a presidência vai ser seu vice, Floriano Peixoto, ok? Então, a nossa aula de história fica por aqui. E na próxima aula, a gente continua agora falando do governo de Floriano Peixoto. Então, gente, não perca a próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.